Graça e paz, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. É mais com café melhor. Aqui na cozinha de casa, trazendo estudos para a sua meditação, para a sua devoção a Deus. E eu quero de antemão dizer a você que se você tem gostado deste conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like. É muito importante que o Senhor ele venha derramar suas ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. E o tema de hoje é hora de crescer. Amém? Eu creio que Deus vai falar grandemente com você. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O apóstolo São Paulo, ele disse na primeira epístola a Coríntios, capítulo 13, o versículo de número 11, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Precisamos ter uma fé madura. Precisamos compreender, precisamos entender que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos entender que a nossa mente, ela tem que ser renovada através do estudo da palavra, através do fortalecimento na oração, através de aproximarmos-nos de Cristo para termos assim um caráter segundo a vontade do Senhor. O Senhor, ele tem áreas fundamentais para o nosso crescimento. E nós vamos citar alguns tópicos. O primeiro tópico é a espiritualidade. Nós temos que ter mais tempo de jejum, mais tempo de estudo da palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículo de número 18, está assim escrito: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós precisamos criar um relacionamento com Deus. Nós precisamos estar de acordo com a santa vontade do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 13, está assim escrito: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo estava falando a Timóteo sobre a sua espiritualidade, sobre a sua vida devocional. Ele disse: olha, lê mais, estuda mais a palavra, busca mais, se questiona mais acerca da palavra, ensina aos outros aquilo que você aprendeu, se dedica a gerar relacionamento. Então nós temos que crescer mais na espiritualidade. Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não acorda de madrugada para ter o seu particular com Deus? Quanto tempo faz que você não tira um tempo para estudar a palavra, para meditar num capítulo da Bíblia? Quanto tempo faz que você se reserva a este ato como um prazer? Não porque você vai pregar, não porque você tem uma obrigação, mas num ato de amor. Precisamos crescer na espiritualidade. O segundo tópico é que precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Hoje em dia é muito comum se buscar movimento, se buscar o poder, se buscar muitas das vezes o emocionalismo cristão.
mas a fé elas tem que estar alicerçada no conhecimento, na graça e no poder de Deus. Em segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3 e o versículo de número 18, diz assim: antes crescei na graça. Sim, cresça na graça. Busque o batismo com o Espírito Santo, busque comunhão com seus irmãos, busque comunhão com Deus, busque a alegria do Espírito. Mas ele disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Terceiro tópico: devemos ter um equilíbrio emocional. Devemos ter uma alma curada e próspera. Na terceira epístola de João, versículo 3, diz assim: amado, versículo 2 e 3, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os teus irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha que coisa linda, um equilíbrio emocional, ter saúde emocional, ter uma alma agradecida ao Senhor. Irmão, pessoas feridas ferem, muitas das vezes, mas pessoas com a alma sarada, elas procuram sarar. Devemos olhar para o nosso semelhante e externar a pessoa de Cristo. Nós devemos ter equilíbrio emocional para suportar os fracos na fé, aqueles que estão machucados, aqueles que ainda não têm uma identidade própria diante do Senhor, aqueles que ainda não têm uma identidade cristã. Que o Senhor ele venha abençoar grandemente. É hora de crescer. Outra área fundamental é o amor à igreja de Cristo. Amar o que Jesus ama. Jesus, ele ama a sua igreja. Ele deu vida para a sua igreja. Ele deu vida por sua igreja. A igreja do Senhor é a membresia de todos os santos que foram alcançados pelo sangue de Cristo. Eu não estou falando de uma placa denominacional. Em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. O Senhor, ele também manda nos amar o nosso povo. Ele diz: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hoje é um ensinamento, né, de que não precisa ir à igreja, não precisa ir ao local de culto, não precisa se reunir com a igreja do Senhor, com a membresia. É lá quando a igreja se reúne dentro da denominação a qual você escolheu para servi-lo. É ali onde você adquire ensinamentos que vão fortalecer a tua alma. É ali onde você aprende a comunhão com outros cristãos. É ali onde você aprende a botar a sua fé em prática. Deus, ele quer que nós cresçamos em todas as áreas. O quinto, nós devemos crescer e aprender a compartilhar o que Jesus tem feito por nós. Devemos compartilhar, como disse Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Lá em Mateus, no finalzinho do livro de Mateus, ele também diz: ide e fazei discípulo. Fazer discípulo é gerar novos aprendizes da fé. E ainda tem uma mensagem muito importante que nós não podemos esquecer: de pregarmos e sermos modelo de crescimento dentro de nossa casa. Hebreus, capítulo de número
Efésios capítulo 6, versículo 4, que diz assim, Efésios 6 e 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criáveis na doutrina e na admoestação do Senhor. Devemos começar o discipulado em nossa casa. Devemos desistir de coisas, que nos levam para baixo, que não edifica para termos um real crescimento. Devemos desistir da discórdia, da infidelidade, da cobiça, do mau humor, para aprendermos a crescer, alimentando-nos da palavra e estarmos unidos ao corpo de Cristo. Então, que o Senhor, Ele venha nos dar esse crescimento, que o Senhor, Ele cada dia nos coloque o desejo de estarmos diante dEle, como diz em Romanos, Paulo falando a Romanos, no capítulo de número 12, ele dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Deus maravilhoso e santo, no nome de Jesus, ó Pai, abençoe este projeto, este café, Senhor, este momento, meu Deus, de comunhão aqui nessa plataforma, junto com pessoas que identificaram-se com esse trabalho. Pai, derrama, Senhor, da Tua graça, abençoando cada um dos Teus filhos poderosamente. Sara os que estão enfermos, leva paz àqueles que estão, Senhor, perturbados. Livra das astutas ciladas do inimigo, abençoando e dando um crescimento. Que haja um crescimento espiritual grandioso, um grande avivamento para a igreja deste último século. Pai, leva a paz para Israel. Deus, em nome de Jesus, nós tudo te pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Fica na paz, que Deus abençoe. Se gostou, se inscreve e compartilha. Amém.